Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à solenidade de inauguração do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Segundo Grau do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Com o presente ato, o Tribunal encerra oficialmente as atividades da 5ª Semana Nacional de Conciliação do CSJT nesta 9ª região, com a entrega de um novo ambiente idealizado para proporcionar maior comodidade às partes, advogados, juízes e servidores, com amplo espaço para o desenvolvimento das conciliações em demandas trabalhistas no segundo grau de jurisdição. Em nome de Sua Excelência, a Presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargadora Marlene Fulberg Sugimatsu, agradecemos a presença das seguintes autoridades que se identificaram junto ao cerimonial e nos honram com seu prestigioso comparecimento. A vice-presidente do Tribunal e coordenadora do NUPEMEC, desembargadora Nair Maria Lunardelli Ramos, o nosso ouvidor, desembargador Arnor Lima Neto, e o desembargador Eliázer Antônio Medeiros, coordenador do Sejusc de segundo grau, que ora inauguramos as instalações. Representando o governador do Estado do Paraná, seu assessor Marcos Aurélio Souza Pereira, a presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, juíza Camila Gabriela Greber Caldas, na pessoa de quem saudamos os demais excelentíssimos juízes de primeiro grau. O presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, neste ato também representando a OAB Seção do Paraná, Dr. Alberto Augusto de Poli, na pessoa de quem saudamos os demais advogados presentes. Em especial, o gerente regional do Banco do Brasil, Márcio Pires, os representantes da empresa Via Varejo, Thaís Pestana, Ricardo Azuma, representantes da empresa Rumo, Ana Paula Camilo, Kelly Caroline Gonçalves, representante do Bradesco, Ronei José Fazolato, representante do Condor, Paulo Rosseto, representante do escritório Filho Munhoz da Rocha, Lara Salviati, todos que participaram dessa semana de conciliação, aos quais agradecemos o empenho pela conciliação na Justiça do Trabalho. Agradecemos igualmente a presença de servidores e demais convidados, sejam todos bem-vindos. Convidamos a fazer o uso da palavra o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, Dr. Alberto Augusto de Poli. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Doutora Marlene, a pessoa de quem eu saúdo todos os presentes. Em nome da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, eu parabenizo o Tribunal pela iniciativa e pela instalação do Sejusc do segundo grau. Agradecemos o empenho do Tribunal e desta administração na implantação e no fortalecimento da solução negociada dos conflitos. A advocacia, na sua imensa maioria, reconhece a necessidade, participa e prestigia das negociações, das conciliações, e esperamos, com isso, contribuir para a pacificação dos litígios, para o desafogamento dos tribunais, para a solução das demandas de forma mais rápida e satisfatória para todas as partes. Por isso, eu parabenizo e coloco a Associação dos Advogados Trabalhistas à disposição do Tribunal para a divulgação, não só desta instalação, mas a divulgação de eventos, de semanas de conciliação e de tudo aquilo que for possível para auxiliarmos nesse trabalho. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos Sua Excelência, a presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, juíza Camila Gabriela Greber Caldas. Boa tarde a todos. Eu agradeço aqui a presença, em nome da desembargadora Marlene, presidente do nosso tribunal, de todos os presentes. Ressalto a presença aqui dos nossos desembargadores, doutor Eliázer, doutora Nair, doutor Arnor, nossos colegas de primeiro grau, Edilaine, vice-presidente da nossa associação, Rosíris, o Oli, e agradeço muito a presença dos advogados, que são fundamentais para que esse processo todo funcione de conciliação. É extremamente importante a participação de vocês nesse processo. E quero aqui registrar com um imenso carinho o esforço que presenciei da nossa vice-presidente e do nosso coordenador, desembargador Eliázer, na construção desse Sejusc de segundo grau. Foi um processo longo e extremamente importante, eu acho que é um passo extremamente importante para o nosso tribunal ter esse Sejusc de segundo grau, né, que, junto com o Sejusc de primeiro grau, tem feito um trabalho absolutamente excepcional, já reconhecido, inclusive, em Brasília. Então, agradeço o esforço de todos os magistrados que participam, né, no nome da minha vice-presidente, Edilaine, no nome da nossa vice-presidente, doutora Nair,
né, e parabenizo a doutora Marlene por essa iniciativa, que, claro, sem a presidência do tribunal, né, participando, trabalhando por essa ideia, nada acontece. Muito obrigada a todos, que espero que esse Sejusc continue sendo um sucesso, né, como foi a Semana da Conciliação, e que a gente possa continuar fazendo o nosso tribunal, um tribunal que trabalha também pela conciliação. Obrigada. Fará uso da palavra Sua Excelência, o coordenador do Sejusc de segundo grau, desembargador Eliázer Antônio Medeiros. Com licença, boa tarde a todos. Senhora Presidente, doutora Marlene, desembargadora Marlene, em seu nome, saúdo todas as autoridades aqui nominadas e receba o meu agradecimento por ter sido nomeado por Vossa Excelência como coordenador do Sejusc desde agosto do ano passado. Meu querido Alberto, hoje eu me sinto muito feliz por uma das raras coincidências. Mais uma vez eu sou partícipe de um momento mágico, posso dizer, da minha carreira e do Judiciário Paranaense. Explico. Há 25 anos atrás, aproximadamente, Alberto, eu era o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná e havia um pleito de se iniciar aqui um protocolo integrado de petições. E nós levamos esse pleito da Associação dos Advogados Trabalhistas à administração do tribunal, então presidente, o juiz Ricardo Sampaio. E obtivemos aqui, naquela ocasião, aqui neste prédio, inclusive, onde era a administração do tribunal, o ECO. Houve, então, o primeiro arremedo, podemos dizer hoje, ou protótipo, para falar mais bonito, de protocolo integrado em todo o estado do Paraná. Não foi do TJ, como eles dizem, foi nosso, foi aqui da Justiça do Trabalho. Existia uma van naquela época se chamava Kombi ainda. A Kombi do tribunal, ela fazia o transporte de malote, carta precatória, enfim, das correspondências entre o tribunal, efetivamente, as varas de Curitiba, e as juntas de conciliação e julgamento das cidades de Araucária, Colombo e São José dos Pinhais. E se fazia esse transporte, nós fizemos uma proposta para o tribunal, por que não as petições dos advogados? E assim começou o primeiro protótipo de protocolo integrado ali, efetivamente, vendo fisicamente acontecer. E hoje, novamente, eu me deparo com uma situação concreta de acesso à justiça e de efetiva ação da justiça, que são as instalações que a administração do tribunal hoje está inaugurando. A inauguração do Sejusc II, desde sua gênese, a Justiça do Trabalho, ela é conciliadora. Da Justiça do Trabalho, desta vocação de conciliação, nós inspiramos os outros ramos do Judiciário, e até mesmo a norma do processo civil, enfim, e do direito comum de modo geral. Meus 30 anos de direito do trabalho revelam que essa vocação convoca todos os profissionais da Justiça do Trabalho hoje a uma reflexão, a uma nova postura menos combativa e muito mais conciliadora. E os métodos consensuais para a solução de conflitos agora são albergados nas novas instalações do Sejusc, aqui, segundo grau, como mais um organismo dessa nova vocação. No contexto de um movimento nacional abençoado, que traz imensa alegria para todos nós, não apenas porque nos vemos prestigiados de maneira significativa por essa solenidade, que marca o avanço concreto do acesso à justiça por meio da inauguração do Sejusc segundo grau, mas principalmente pela mensagem da conciliação. A mensagem da conciliação é a paz. Em tempos desafiadores como os que estamos vivendo, a paz é a mensageira da solução, uma solução protagonizada pelas partes, em favor das partes. Uma conciliação pelos jurisdicionados em prol da justiça feita com harmonia, a justiça feita por eles mesmos, pelos interessados, não aquela ditada. Isso é possível com a conciliação via as técnicas do Sejusc e dos demais órgãos de conciliação da Justiça do Trabalho, com técnicas e servidores preparados, com supervisão de magistrados,
tudo em atendimento às orientações do Conselho Nacional de Justiça. Assim, hoje, a conciliação consolida uma política pública judiciária que invoca uma atuação que, além da jurisdicional, uma atuação prestacional de um poder do Estado, o nosso, o judiciário, que antes, inerte, só agia se provocado pelas partes. Agora, o judiciário provoca as partes para a solução e abreviar a solução do litígio. A inauguração do Sejusc II concretiza a meta da Resolução 125 do CNJ pela nossa administração. Consolida a política de incentivo e aperfeiçoamento de mecanismos consensuais da solução dos litígios. E mais, aquilata com eficiência e concretude o acesso à justiça, um direito mais que instrumental. É um direito constitucional e íncito à dignidade do homem. Nada adianta o direito sem a sua execução. E a política pública judiciária da conciliação viabiliza esse acesso à justiça de qualidade, na decisão das partes, respeitada a vontade das partes, nos limites das renúncias e concessões recíprocas. Ademais, a conciliação assegura a máxima eficiência administrativa buscados pela administração desse nosso regional. Nesta semana de conciliação, foram mais de 750 audiências, cerca de 330 processos conciliados, um índice superior a 40%, cerca de 15 milhões de reais só na nossa capital. Um índice de referência nacional que atende à multidimensionalidade da tarefa dos servidores e magistrados desse tribunal. Minha gratidão à desembargadora Nair. Muito obrigado, que acima de tudo é a mestre na arte da conciliação. Agradeço às partes pela postura e comprometimento com o evento realizado por esta Corte. Hoje, apenas para citar algumas das empresas que aqui se fazem presentes, meu agradecimento especial ao Bradesco, ao Condor, à Rumo LL, pela disposição que tiveram em vir conciliar e trazer propostas efetivas na conciliação. Arregaçamos a manga, trabalhamos duro, mas, acima de tudo, foi possível restabelecer a harmonia nas relações trabalhistas no nosso Estado. Como diz o mote da Semana Nacional da Conciliação, ditada pelo ministro Paiva, menos conflitos, mais soluções. Na conciliação, o resultado é sempre positivo. Muito obrigado. Anunciamos a palavra de Sua Excelência, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargadora Marlene Fuverck Sugimatsu. Dirijo meus cumprimentos a todos os presentes, na pessoa da desembargadora Nair Lunardelli Ramos, vice-presidente deste tribunal e coordenadora do Núcleo de Conciliação e Mediação e Solução de Conflitos Trabalhistas. A 9ª região, como já foi dito, termina hoje a 5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e que acontece em todos os tribunais regionais do trabalho do país. Neste tribunal foi uma semana de grande empenho de magistrados e de servidores de todo o Estado que estiveram focados em obter resultados céleres e resultados efetivos para trabalhadores e para empresas por meio da conciliação nos processos que se encontram em trâmite nesta justiça. Todos sabemos, e já foi dito, que a conciliação, desde o início, integrou a justiça do trabalho. Fez parte dos caminhos deste segmento do Poder Judiciário e sempre constituiu uma obrigação do magistrado do trabalho apontar às partes outras soluções que não fosse aquela solução exclusiva dada pela sentença judicial. A CLT, aliás, foi a pioneira em estabelecer métodos alternativos de soluções de conflitos em processos judiciais e acabou sendo a inspiradora de outros estatutos jurídicos, como o que rege o direito e o processo civil. Instalar, então, este centro de judiciário de solução de conflitos de 2º grau, no final de uma semana dedicada à conciliação, tem um significado especial, justamente por consagrar a importância
dos institutos da conciliação e da mediação como mecanismos capazes de apresentar solução tão ou talvez mais eficazes do que são as decisões judiciais. Este centro, chamado de SEJUSC pelo Brasil afora, e os demais que o nosso e os outros tribunais já têm instalado, são verdadeiras células de funcionamento de uma política pública criada pelo Conselho Nacional de Justiça inicialmente e depois incorporada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E o propósito fundamental tem sido de facilitar mesmo a solução de conflitos, facilitar a prestação de informações sobre os processos e também de orientar os jurisdicionados para a garantia do legítimo direito ao acesso à ordem jurídica. A cada SEJUSC instalado, se fortalece a ideia da tentativa de uma solução mais pacífica e mais autônoma do conflito, porque é o momento em que as partes e os seus advogados são chamados ao diálogo mais franco, ao diálogo descomprometido com as formalidades legais das comuns audiências instrutórias. A conciliação, que constitui, então, um dos pilares do direito do trabalho, hoje encontra também um espaço e um complemento no Instituto da Mediação, que é uma possibilidade cada vez maior perante o Poder Judiciário do Trabalho. Neste ano, o TRT do Paraná já presenciou 2 inaugurações, o SEJUSC Litoral, em Paranaguá, e o SEJUSC Cataratas, em Foz do Iguaçu. O SEJUSC de primeiro grau, que funciona desde 2017 em Curitiba, está sendo totalmente reformulado e, em breve, contará com a inauguração de suas novas instalações. E a eles, então, se soma este SEJUSC de segundo grau, destinado à tentativa de solução de demandas que tramitam nos gabinetes de desembargadores e também perante a vice-presidência do tribunal. A previsão é de instalação e de inauguração de vários outros que se pretende até o final do ano, se assim permitir nossa questão orçamentária e todos os desdobramentos que poderão acontecer até o final do ano. A instalação de um SEJUSC significa também permitir que a justiça se aproxime mais dos cidadãos. Há vários mecanismos de aproximação da justiça aos cidadãos, e o SEJUSC é mais um desses instrumentos. O atendimento e as orientações de forma mais acolhedora e a negociação com amparo de corpo técnico capacitado, especializado, conforme as mais modernas técnicas e métodos consensuais de solução de conflitos, são as características desses centros. Neles, magistrados e servidores devem estar preparados para tentar, o máximo possível, humanizar a solução do litígio. Quantas vezes se percebe que nas salas de audiência, daquelas audiências tradicionais, o jurisdicionado, seja ele trabalhador ou empregador, chega aflito ou chega e sai desconfiado daquela sala de audiência? Quantas vezes o conflito vai muito além do que está nos autos, porque se guarda no complexo conjunto de sentimento das pessoas razões que não aparecem nas páginas ou nas folhas ou nos espaços do processo. Por isso, o acolhimento e a empatia se tornam a diretriz desses centros de conciliação. O compromisso do conciliador ou do mediador, embora não seja diretamente com as partes, mas com o processo em si, é também oferecer conforto e é também oferecer confiança às partes. Um acordo inadequado não pacifica o conflito e também não resolve, não proporciona um resultado efetivo, assim como uma sentença. Então, se o mediador perceber que o conflito não poderá ser bem resolvido, que o acordo não será bom para a solução desse conflito, não deve prosseguir. E deve deixar claro essa postura aos envolvidos. Cada SEJUSC inaugurado demonstra ainda o cuidado em oferecer
uma estrutura o mais adequada possível para receber as pessoas. Abrem-se novas portas do Poder Judiciário e Trabalhista Paranaense, fora, além daquele ambiente tipicamente litigioso de uma sala de audiência, e se tenta oferecer novos espaços com salas preparadas para negociar, para atender melhor, para se olhar nos olhos, para se sentar e discutir aquela questão e procurar a melhor solução, de forma célere, pacífica e consensual. Essa foi a inspiração para o Sejusc de segundo grau, aqui no Tribunal do Paraná. Optou-se pelo uso, vem se optando, assim como nos Sejuscs de primeiro grau, e até por diretriz vinda da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, tem se optado justamente por uma conformação que possa aproximar as partes, a começar com mesas redondas, não contrapondo o autor contra o réu, né, num ambiente em que todos possam se sentir iguais para discutir as suas questões. Tenta-se disponibilizar um mobiliário mais convidativo, um pouco mais propenso a oferecer o diálogo. A escolha, que tem sido uma característica dos Sejuscs pelo país, de uma fotografia, muitas vezes representativa do local onde se instala, é bastante importante, porque acaba, de um ponto de vista bastante psicológico e emocional, despertando o aconchego, a ideia do aconchego, a ideia de um ambiente conhecido, a ideia seria estimular, então, esse ambiente familiar, conhecido das partes e, portanto, propício ao diálogo. Houve cuidado também com as cores utilizadas, né, está sendo feito, tendo esse cuidado nos Sejuscs inaugurados. São detalhes, enfim, que parecem irrelevantes, mas que denotam apoio às partes e advogados para que se obtenha um resultado adequado e célere e que considere os anseios das pessoas envolvidas. Então, diante da missão deste tribunal, que é solucionar conflitos provenientes das relações de trabalho com justiça e com a efetividade na entrega da prestação jurisdicional, a política conciliatória é uma dessas formas de entrega desse trabalho jurisdicional, conjugada, claro, com a política nacional, que tem dado excelentes resultados. Todos já devem estar sabendo, porque houve divulgação ampla, com muita honra para o nosso tribunal. Nesta semana, estando em Brasília, tive a felicidade de ouvir do Conselho Nacional, do presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, que, novamente, este tribunal foi destaque nacional no cumprimento da meta 3, instituída para o Poder Judiciário, que trata justamente da conciliação como forma de solução de conflito. O Tribunal do Trabalho do Paraná foi o primeiro, o que teve mais sucesso no país entre todos os ramos da Justiça do Trabalho, os tribunais da Justiça do Trabalho e os outros ramos do Poder Judiciário do país. Este resultado institucional reflete o foco de vários anos de investimento do Estado do Paraná, do Tribunal do Trabalho, pelas gestões anteriores, na conciliação, na crença na entrega efetiva e célere aos jurisdicionados. Então, o compromisso deste tribunal com o Sejusc de segundo grau e também com todos os Sejuscs de primeiro grau faz parte exatamente deste projeto de excelência e de persistência em alcançar uma nova etapa para dar continuidade a essa meta e que em 2020 estejamos nós novamente sendo o primeiro classificado no Brasil, né, em relação ao ano de 2019, que esta semana de conciliação, que hoje se encerra, possa ser um momento significativo para que esses números e essas oportunidades de conciliação se somem e projetem novamente esse tribunal para o próximo ano. E, com certeza, seremos, porque, com a inauguração dos Sejuscs pelo Paraná, nós queremos, então, impulsionar essa ideia da conciliação. Então, estão de parabéns
as partes, evidentemente, trabalhadores, empresários, empregadores, advogados que atuaram nesses anos. Estão de parabéns os magistrados, os servidores e todos os que puderam cooperar para que o nosso tribunal fosse condecorado com essa classificação histórica, né, de ser o primeiro no Brasil entre todos os segmentos do Poder Judiciário, né? Neste momento, então, finalizando, eu gostaria de agradecer a nossa vice-presidente, desembargadora Nair, o coordenador do Sejusc de segundo grau, desembargador Eliáser, e suas equipes de servidores que foram indispensáveis para implantar essa nova unidade e acolher a comunidade nesta semana de conciliação e prosseguirão, então, acolhendo aqui nesses espaços que estão sendo criados. Agradeço também a administração do tribunal pelo empenho, a direção-geral, na pessoa de Luciane e toda a sua equipe de engenharia, toda a sua equipe que exaustivamente trabalhou para que pudesse estar pronto o mais rápido possível esse espaço para inauguração. Senhoras e senhores, o trabalho da administração foi cumprido com a entrega deste espaço feito para melhor atender a comunidade. O zelo ao valor do trabalho humano, a preocupação ligada à responsabilidade estatal do Poder Judiciário e olhar voltado às pessoas que nos procuram são as diretrizes que nos movem. Agradeço a presença de todos e os convido para, daqui a pouco, encerrarmos, então, a placa de inauguração deste novo espaço. Muito obrigada. Encerrando este ato solene e a 5ª Semana Nacional de Conciliação, nesta 9ª região, convidamos a todos para acompanharem o descerramento da placa alusiva à inauguração do Sejusc de segundo grau, no hall das salas de audiência de conciliação, por suas excelências, a presidente do Tribunal do Paraná, desembargadora Marlene Fulverck Sugimatsu, pela vice-presidente e coordenadora do NUPEMEC, desembargadora Nair Maria Lunardelli Ramos, e pelo coordenador do Sejusc de segundo grau, desembargador Eliáser Antônio Medeiros. Convidamos a todos a nos acompanharem até as instalações do Sejusc.